Olá, 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 boa noite, mulheres do curso DNA. É um prazer estarmos aqui com vocês novamente para mais uma aula Power. A nossa aula é Assuma o comando da sua vida, porque Deus tem grandes coisas para você, ok? É um prazer estar aqui. Eu queria orar com você. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, que esta aula seja direta do trono, que o Espírito do Senhor flua e cada uma delas seja abençoada, cada uma, Senhor. Que a palavra seja revelada, o entendimento seja iluminado, que os olhos do coração se abram. Sim, Pai. Nós guardamos toda a nossa casa, toda a nossa família, todos os nossos entes queridos, cobrimos a vida deles com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assuma o comando da sua vida. Este é o propósito de Deus. Assuma o comando da sua vida. Ok? Olha que foto linda. Você no comando, você assumindo o comando das suas emoções, da sua saúde, do seu casamento, se você estiver casada, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, das suas finanças e também do seu chamado ministerial para abençoar as nações. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e eu habito em um corpo. Você é um ser espiritual e possui uma alma. Você tem uma alma com emoções, intelecto e vontade. Então, você não é os sentimentos, você é espírito que possui sentimentos e você habita em um corpo. Vamos lá. Deus quer você no comando espiritual da terra. E o primeiro território a conquistar é o território da alma, ok? Então, Deus te quer governando. Vamos lá? Os homens criaram a psiquiatria para suprir a necessidade de domínio. Os homens, os doutores, os médicos, eles viram uma lacuna na alma, uma necessidade de domínio, e eles criaram a psiquiatria, mas ela não é a resposta real. Ela é apenas um paliativo. Porque espírito e alma é uma linha muito fina. E quando nós falamos de reinar, quando nós falamos de dominar, a gente tem que entender que há espírito e alma. E a divisão de espírito e alma é uma divisão muito tênue, é uma linha muito fina. A ciência dos homens tentaram suprir uma verdade, mas é apenas um paliativo. Então, nós temos autoridade delegada para libertar e restaurar a psique humana. Então, nós, os cristãos, nós temos autoridade delegada para suprir essa necessidade, ok? Adão e Eva pecaram, essa autoridade foi rompida, ela foi quebrada, ok? Então, essa autoridade, ela foi comprometida. Só que Cristo, ele resgatou esta autoridade na cruz. Quando ele morreu e ressuscitou, ele devolveu esta autoridade ao homem. Então, esta autoridade, ela foi restaurada. Vamos basear biblicamente, a autoridade, ela foi dada ao homem na criação. Então, lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 28, diz: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, e tenha ele domínio. E depois, no 28, diz que Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Eu vou correr um pouco nesses slides para a gente ganhar tempo. Então, Deus falou para dominar e Deus falou para governar. Ele falou domine, no verso 26, e no 28 ele falou sujeitai-a e dominai. Então, vamos dar uma olhadinha na palavra no hebraico original, ok? Então, subjugar, a palavra sujeitar, kabashi, ela significa subjugar, forçar, manter sob domínio, tornar submisso, dominar, pisar. Então, essa palavra sujeitar fala de você exercer uma autoridade sujeitando, né? Pisando, forçando, ok? Então, você, como uma cristã, você tem que entender que o domínio só existe quando há sujeição. Sujeitai e dominai. Então, a gente tem que pisar, tem que exercer a autoridade, ok? E depois ele diz o que? Dominai, o hebraico radá, quer dizer governar, ter domínio. Fala também de pisar, fala também de subjugar. Então, são palavras parecidas no hebraico, porém, elas têm cada uma a sua função. Então, nós temos que sujeitar e dominar, certo? Olha o que diz o Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, Deus, ele criou os céus e falou, nos céus eu sou o Senhor, eu governo os céus, mas na terra vocês governam. Na terra vocês dominam, vocês comandam, ok? Então, desde o início, o homem e a mulher foram criados para governarem os céus, a terra, e o Senhor falou, eu sou o Senhor nos céus, e vocês são senhores na terra. Eu governo os céus e vocês governam a terra. Porém, houve uma perda temporária do comando quando houve a queda, ok? Olha o que diz Lucas, capítulo 4, versículo 6. Satanás, ao tentar Jesus, ele afirmou, eu dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. O diabo não estava mentindo, embora ele seja mentiroso, mas ele falou, tudo isso foi me dado e eu dou volta, e eu dou a quem eu quiser. Então, o diabo, ele assumiu o comando. Consegue voltar um slide? Ok. Então, o diabo falou, ó, eu vou te dar. O diabo propôs para Jesus, se Jesus o adorasse, que ele daria a autoridade e a glória destes reinos. Então, ela foi entregue. Isso é verdadeiro. Quando Adão e Eva pecaram, houve o quê? Uma entrega da terra ao domínio do diabo, ok? Isto é confirmado em 2 Coríntios 4:4, que diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento ou o entendimento dos incrédulos. Então, olha aí, o Deus deste século. Quem é esse Deus com D minúsculo? É o diabo, é Satanás. Então, o pecado, ele deu a Satanás um domínio, pode passar. Ele deu um domínio temporário sobre o mundo, ok? Afastando o homem, o próximo slide, afastando o homem do propósito original. O pecado deu a Satanás um domínio temporário sobre o mundo, afastando o homem do propósito original de Deus, ok? Só que Jesus, ele na cruz, ele morreu, ele ressuscitou, e ele restaurou a autoridade, próximo slide, ele restaurou a autoridade
para nós. Então, houve uma restauração da nossa autoridade em Cristo. Então, próximo, a morte e a ressurreição restauraram a autoridade ao homem, dando aos crentes o poder de reinar em vida. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele deu aos crentes, aos cristãos, o poder de reinar em vida. Em Mateus 28, 18, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus morreu como homem e ele ressuscitou. E ele falou: toda autoridade. Aquela autoridade que o homem tinha perdido, ele resgatou e ele falou: toda autoridade me foi dada. Então, ele desceu ao inferno e ele tomou as chaves da mão do diabo e ele falou: agora toda autoridade me foi dada. E no versículo 19 ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, agora, os discípulos são comissionados a irem em nome de Jesus com a autoridade delegada que Cristo deu a eles. E você e eu, como discípulos, nós estamos dentro desta grande comissão. Esta mesma autoridade, ela foi delegada a nós, a mim e a você, e ele falou: ide e fazei discípulos, ok? Romanos 5,17 confirma: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, veja bem, pelo pecado de Adão, de um, por meio dele, a morte reinou. Então, nós herdamos a morte espiritual. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Você escolheu, eu não escolhi, mas eu herdei. Por isso nós temos que levar esta mensagem ao mundo, porque o homem, ele é pecador não porque ele peca, ele é pecador porque ele herdou a natureza pecaminosa. Só que, aí mesmo em Romanos 5,17, diz muito mais. Escreve aí na sua anotação: muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então, muito mais os que recebem a abundância da graça. O que você tem que fazer agora? É só receber. Nós recebemos de Adão e Eva a natureza pecaminosa e agora nós temos que abandonar a natureza velha e receber a nova natureza. Então Paulo fala: muito mais os que recebem. Ou seja, você não precisa conquistar, é só receber. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então, aquela autoridade para reinar, dada lá no Éden, ela foi devolvida. Você só tem que receber. Você só tem que agarrar, porque a palavra receber no grego, ela significa agarrar, pegar e não largar, ok? Então, nós somos pecadores por causa do pecado de Adão. Herdamos essa natureza. Agora, pelo mesmo critério, nós fomos feitos justos na nova aliança, não por nossos atos de justiça, mas por causa da obediência de um homem, Jesus, na cruz. Então, Jesus obedeceu. Hoje, eu e você, pela graça e pela justiça dele, nós reinamos em vida, ok? Então, o segredo de reinar na vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou.
E aqui eu quero ensinar uma coisa para você. Muitas vezes nós somos ensinados a conquistar, mas é um erro, porque Jesus já conquistou. Você tem que ser ensinada a receber o que Jesus já conquistou. Você tem que ser ensinada a agarrar, tomar posse, pegar e não largar aquilo que Jesus já conquistou. Então, eu não preciso conquistar a cura. Jesus já conquistou. Eu só tenho que receber. A libertação, idem. Eu não tenho que conquistar a libertação. Jesus já conquistou. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele já fez a conquista, ele já fez a libertação. Então, eu e você, nós temos que parar de tentar adquirir e começar a receber o favor, a receber as bênçãos, a cura, que já foi conquistado. Então, eu não tenho que ficar implorando pela cura. Eu não tenho que ficar implorando pela libertação. Eu já recebi. Então, fazer campanha para cura e libertação, tecnicamente, está fora da palavra. Eu só tenho que receber aquilo que Jesus já fez. Jesus gritou na cruz, está consumado. Ele falou, tetelestai, que quer dizer, a dívida está paga. O preço já foi pago. Já está tudo feito. Então, eu e você, nós temos que tomar posse, ok? Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Monet, você podia desligar o ventilador, por favor? Gente, eu às vezes peço para ligar o ar e o ventilador. Só que o barulho do ventilador é um tormento. E aí, para mim, fica até mais fácil ficar sem ventilador. Vamos lá. Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, o diabo, ele já foi derrotado na cruz, publicamente, ele foi exposto ao desprezo e Jesus já triunfou. Jesus já conquistou. É só eu e você tomarmos posse. Ok? Então, despojando os principados e potestades, publicamente os desprezou, triunfando na cruz. Apocalipse 1,6 diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então, nós éramos reis, em Adão nós caímos, e agora foi restituída a nossa posição de reis. Então, ele nos constituiu, ele nos elegeu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, ok? E Efésios capítulo 1, versículo 20, diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. O versículo termina dizendo, a qual é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, Jesus está assentado nos lugares celestiais e nós estamos nele, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos lá e cá. Nós estamos nele. Nós somos a igreja. Ok? Agora vamos para Marcos. Marcos é um texto que eu gosto muito
de aplicar nesta aula, porque ele traz muita clareza. Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, quando cremos no evangelho e pregamos o evangelho, os sinais acompanham. E qual é o primeiro sinal que está escrito aí? Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome expelirão demônios. Queridos, queridas, Jesus falou em meu nome, na minha autoridade, no meu poder, no meu nome, vocês vão expelir demônios. Expelir demônios, expulsar, é o primeiro sinal do evangelho. E como as igrejas carecem de libertação, como as igrejas carecem de exercer este sinal, este mandamento. Todos nós estamos aqui na grande comissão para pregar o evangelho, tanto eu quanto você. Você, como membro do corpo, você também está nesta comissão. E Jesus falou: os sinais seguirão. Então tem que ser comum a libertação, tem que ser comum a pregação com sinais. E é isto o que Deus quer restaurar na vida da igreja. Então, Deus em Cristo nos restaurou o comando, fazendo de nós, os cristãos, reis e sacerdotes, no nome maravilhoso de Jesus, ok? E, finalizando, o exercício prático da nossa autoridade, porque eu e você precisamos operar nos sinais, operar na palavra de poder. Então, os cristãos, por sua fé, eles devem exercer a autoridade, o gatinho veio aqui ouvir a palavra, que possuem Cristo, transformando suas vidas e impactando o mundo ao seu redor. Então, Deus quer que a sua igreja exerça esta autoridade, porque o mundo está carente, o mundo está precisando. E eu estou preparando vocês porque eu vou falar daqui a pouco. Mas muitas enfermidades da psiquiatria, elas são opressões espirituais. E nós precisamos ajudar as pessoas, porque somente alguém em fé, exercendo autoridade, poderá ajudar essa pessoa. Esses dias a minha esposa falou que estava atendendo um jovem e eu falei: qual o problema? Ela citou um problema que é comum na psiquiatria. Eu falei: Deus vai te revelar a legalidade, a causa desse problema. E não é que descobriu, e daqui a pouco eu vou compartilhar. Então, tudo tem uma legalidade. Então, a opressão maligna, ela tem nomes. Hoje, a psiquiatria tem 500 nomes, forçando a expressão. Muitos nomes. Dezenas ou centenas de nomes para justificar o que é verdadeiramente uma opressão. Ok? Olha o que diz Mateus 16:19. Este texto é aquele texto em Cesareia de Filipe, onde havia as grutas do diabo, que a Simone até já deu uma aula para vocês. Ali, Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu e você temos uma força extraordinária. E Jesus está falando aqui no verso 19 para a igreja: dar-te-ei as chaves do reino. Então, o reino de Deus, o reino dos céus, ele tem chaves. E ele diz: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus falou: vocês têm o poder de ligar e desligar, de atar e desatar.
Olha a nova linguagem de hoje. Tudo que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que permitirem na terra será permitido no céu. Então, tudo que nós amarrarmos na terra está amarrado no céu. Tudo que nós desamarrarmos estará desamarrado no céu. Então, nós temos a autoridade, nós temos as chaves. Quem tem as chaves? Quem tem a autoridade. Eu entro na minha casa com a chave. Então, eu tenho autoridade de entrar na minha casa. Ninguém mais tem a chave da minha casa. Só eu, minha esposa e meus filhos. Ok? Então, as chaves falam de autoridade. E no versículo 18, depois você pode ver na sua Bíblia, está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante que nesse texto de Mateus 16, Jesus fala lá do Deus Pan, né? Que era o Deus adorado lá em Cesareia de Filipe, que também tinha o nome de Banéias, porque Banéias, na verdade, era Panéias. Só que os turcos, os árabes, não falam o P, falam o B, né? Então ficou Banéias, que é Cesareia de Filipe. Então, Banéias, acho que o nome é anterior de Cesareia de Filipe. Então, mas na verdade era Panéias. O Deus Pan era adorado. E da onde vem a palavra pânico? A palavra pânico, ela vem exatamente de Cesareia de Filipe, onde havia o Deus Pan. Havia ali surtos de muito medo, de pânico, aí a palavra pânico foi criada. Então, esta é a grande verdade sobre o poder da igreja. Eu e você somos a igreja e nós temos que orar juntos, nós temos que interceder juntos. Eu me lembro que uma igreja nós começamos a orar juntos todo dia de manhã e a sexta-feira, a noite toda de vigília. E nós começamos a orar pela cidade, pelo país, pelos pastores, e houve um grande avivamento e nos tornamos a maior igreja da cidade. Na época, eu e a Simone dirigíamos 70 células, que eram chamadas de grupos familiares, né? E eu cuidava de 40 grupos, a Simone cuidava de quase 30. Eram quase 70 grupos familiares. E nós orávamos muito. Por quê? Porque o poder está na igreja, está na oração da igreja, ok? Agora, um texto muito prático, que é Marcos 9, a partir do versículo 14. Diz assim: quando os discípulos se aproximaram, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles, ok? Então, a discussão, ela gera dúvidas. A discussão é uma evidência de dúvidas. E dúvidas é o território do inimigo. O diabo, ele trabalha com as dúvidas. E nós temos que ter a fé. A fé é o que quebra o poder do inimigo. E então a palavrinha ser é uma palavrinha muito usada pelo inimigo. E no versículo 16 diz que Jesus interpelou: o que vocês estão discutindo com eles? Então Jesus já foi logo confrontando as dúvidas, né? Os questionamentos. E no versículo 17, um dentre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. E onde quer que o apanha, o lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Eu roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Veja bem, nós temos todo o poder e toda a autoridade, mas os discípulos não puderam, e nós vamos entender lá na frente o porquê. Mas esse menino, ele era lunático, ele tinha um problema de epilepsia, eu acredito que era epilepsia, porque eu lidei com muitos casos de epilepsia, e em todos os casos houve cura e libertação, ou libertação e cura, em todos.
entendeu? E eu entendi a dificuldade que é, às vezes, de crer que a epilepsia é espiritual e não natural. Porque parece que é natural, mas é espiritual. E diz aí que eles não puderam, ok? No verso 19, Jesus falou, ó geração incrédula. Veja bem, eles estavam discutindo, haviam dúvidas. E Jesus falou, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Então, eles não conseguiram expulsar por causa da incredulidade. A dúvida, ela é incredulidade. Jesus falou, então, trazei-me o menino. E trouxeram o menino, e quando o menino viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Pode passar aí o slide. O agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai respondeu, desde a infância. Queridos, olha que interessante, desde a infância. Existe um momento que esse espírito lunático, esse espírito mudo e surdo, tomou a vida daquele menino. E aquele menino sofreu a sua adolescência até ser um jovem. Muitos anos de sofrimento. Era uma epilepsia. Eu não tenho dúvidas que era uma epilepsia. Então, legalidades. Em um momento da vida, uma legalidade é dada. E muitas vezes a gente vê um problema emocional, mas na verdade é um problema espiritual, porque o mundo é espiritual. Nós somos seres espirituais. Os anjos são espíritos e os demônios também são seres espirituais. Uma legalidade ela é dada com crenças antibíblicas, benzimentos, leitura de livros consagrados, objetos consagrados, feitiçaria, macumbaria, né? Sexo fora do casamento é pacto, aborto. Veja bem, nós cristãos não apoiamos o aborto porque é um derramamento de sangue, é assassinato, e isso é uma legalidade para espíritos demoníacos. Maldição de pessoas íntimas, inveja, ok? E eu quero aqui aproveitar alguns testemunhos que eu anotei aí. Próximo slide. Maçonaria. Eu me lembro quando estava em Bauru, uma vizinha da igreja, ela tinha muitos problemas psicológicos, vivia indo ao psiquiatra, tomando medicamentos e muito perturbada. E a mãe dela, sendo cristã, me pediu ajuda, eu fui orar com ela e, de repente, o espírito que estava na vida dessa moça se manifestou e ele foi correndo como um caranguejo de costas até o guarda-roupa, e lá no guarda-roupa ele tirou todos os objetos que o marido usava nessa seita. E ali, como ele tinha saído da seita, os espíritos começaram a perturbar a vida dela, e ela começou a enlouquecer. E a partir desse dia que ela foi liberta, a partir desse dia, eu levei todos aqueles objetos consagrados da seita e nós demos um fim naquilo. E aquela mulher, ela passou a ter um novo destino na sua vida emocional, mental. Então, ela estava debaixo de uma influência que nem era ela, mas era do marido. Livros consagrados, livros consagrados. Gente, muitas pessoas que estão indo ao psiquiatra, tratando problemas, às vezes tem um livro consagrado que a pessoa está lendo. Por exemplo, Código da Vinci, parece inofensivo, mas é um livro consagrado. Então, esses livros, eles atraem a presença de espíritos que vão perturbar
a vida mental e emocional. Eu me lembro de uma irmã, aí da Wiener, da igreja de Bauru. Ela falou: o meu netinho está precisando de socorro, ele está muito perturbado. E eu fui ajudá-la. E conversando com ele, eu fiz uma pergunta-chave: você está lendo algum livro? Ele falou: estou. Eu falei: ah, que livro é esse? Código da Vinci. Eu falei: então, esse livro é consagrado. Ele não é bom, ele está trazendo perturbação na sua vida emocional mental. E aquele menino creu, ele devolveu o livro lá para um conhecido, e a partir daquele momento acabaram os tormentos, acabaram os problemas emocionais, e ele ficou totalmente livre. Lembra da Bíblia que os livros foram queimados e era uma fortuna? Por quê? Porque eles são consagrados. Nós não podemos pegar nas coisas consagradas. Lembra de Cã? Acã, né? Que tomou das coisas consagradas naquela batalha que Israel perdeu. Israel conquistou Jericó, que era uma grande cidade, e depois perdeu para a cidade de Ai, que era pequenininha. O nome da cidade já dizia que ela era fraquinha. Ai era o nome da cidade. E ali Israel perdeu a batalha. Como? Então, um membro do exército de Israel tomou das coisas consagradas. Ele tomou uma capa babilônica e aquilo trouxe derrota para o povo de Israel. Então, coisas consagradas, livros consagrados, eles trazem objetos consagrados, eles trazem muita influência. Eu me lembro de um tempo atrás, nós estávamos congregando numa igreja muito grande aqui em São José, já faz um bom tempo. E uma membra da igreja que trabalhava em tempo integral, ela estava com os olhos pretos de não conseguir dormir. E quando perguntamos a ela quanto tempo você não dorme, ela falou: há 8 meses que eu não durmo. Eu achei estranho, ela era uma obreira de tempo integral, era muito devota, muito dedicada, e ela não dormia há 8 meses. Parece brincadeira, né? E os olhos dela eram pretos, literalmente. E aí nós fomos atendê-la, Simone foi atendê-la, e descobrimos o que ela tinha. Ela estava debaixo de feitiçaria. O marido tinha saído de casa, abandonado o lar, abandonado a vida dela, abandonado as filhas. Imagina o desespero. Mas o pior, havia feitiçaria. Quando a minha esposa orou, o espírito se manifestou, saiu. Aquela noite, aquela irmã dormiu a noite inteira, que ela até perdeu a hora do trabalho, porque havia ali uma opressão, havia ali uma força do mal que não deixava ela descansar, e depois de um tempo, ela estava ótima, o marido começou a conversar com ela sobre retornar e coisas assim. Aborto também, gente, aborto é muito sério. Tivemos vários momentos de orar com pessoas que fizeram, e no momento da oração, você vê ali um espírito de morte acompanhando a vida da pessoa. Então, muitos dos problemas, eles aconteceram em algum momento, como aconteceu na vida daquele jovem, ok? Verso 22, voltando para aquele texto, diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo, muitas vezes tem lançado na água, para o matar. Então, aquele espírito era um espírito de morte. E o pai falou: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: se podes. É até uma expressão enigmática. Se podes. E termina com ponto de exclamação. Tudo é possível que crê. Então, Jesus está confrontando ali a dúvida, porque ele perguntou: se você pode mesmo, né? E Jesus falou: você podes. Que interessante, né? Tudo
é possível ao que crê. Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Gente, a fé na palavra é tudo. Ele falou: me ajuda na falta de fé. Você pode ser uma expressão inusitada, como eu já falei, né? Então, aquele pai, na hora ele se corrigiu, ele falou assim: eu creio, porque nós precisamos, por um tempo, exercer fé para os nossos filhos. Nós não podemos desistir deles até eles despertarem a fé pessoal deles. E aquele pai, ele se colocou na brecha. Queridas, em Mateus, o pai fala que o menino é lunático, porque naquela época havia uma crença que a pessoa poderia ser influenciada mentalmente e emocionalmente pela lua. Até a palavra grega aí fala de selênia, né? Seleniazomai, a tradução lunático. Então, a pessoa estava sob uma influência do mal. E aquele menino, ele era lunático, mas eu creio que o nome que deram foi que ele era lunático. Mas eu já ajudei muitas pessoas com epilepsia e fui ensinando a palavra, ensinando a andar pela fé, para que a pessoa despertasse a sua autoridade espiritual e, e pisasse com fé, e sujeitasse e dominasse com fé, ok? Então, a ligação entre a loucura e a lua era muito comum naquela época. Então, as doenças modernas, no próximo slide, que são nomeadas pela psiquiatria, elas geralmente são pessoas oprimidas. Eu até separei aí as sílabas, porque às vezes a gente está correndo atrás, mas na verdade é uma opressão. E se a gente exercer autoridade no poder do Espírito Santo e desfazer aquela legalidade, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a melhorar. Ela vai começar a exercer controle emocional e mental, ok? Então, muitas vezes, as pessoas estão debaixo de uma opressão tomando medicamentos. Então, veja bem, a Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, a gente tem que ser sóbrio, né? E se eu adormeço a minha mente, as minhas emoções com medicamentos, o que acontece? Eu estou dando um paliativo. Eu preciso orar, eu preciso abençoar, eu preciso exercer autoridade. Quantas vezes eu fiz isso com a minha esposa, porque eu senti que aquela ansiedade já estava entrando em um nível de opressão. Eu falo: amor, rejeita, isso daí já está passando do controle. Exerce autoridade. Eu lembro que uma época ela lutou quase que um mês contra os medos, contra as ansiedades, e eu ajudei em oração, mas ela tinha que, por ela, se posicionar. E ela começou ali um tratamento com remédio, de repente ela não sentiu bem, e o Espírito Santo foi trabalhando na mente dela, de repente ela despertou. Hoje, a minha amada esposa, ela é o que é, porque ela tem uma história de cura, de libertação, de restauração emocional, mental. Ela tem uma vida para compartilhar, né? E muitas vezes, aliás, hoje os psiquiatras orientam as pessoas a buscarem alternativas para não ficarem refém dos medicamentos, para não ficarem aprisionada a vida toda nos medicamentos. Eu tenho entes queridos, queridas na família que vivem aprisionados e a gente não consegue fazer muito porque é um assunto, é aquilo que diz a Bíblia: profeta de casa não é aceito, né? Jesus não foi honrado, bem recebido na sua terra.
mas a gente tem ajudado muita gente com problemas, síndrome do pânico e por aí vai. A lista é longa, né? Porque, na verdade, esses nomes que nós vemos aí, tudo isso foi uma criação dos homens tentando trazer um alívio, tentando trazer um controle, mas, na verdade, não é a verdadeira libertação. E ainda no texto de Mateus, verso 25, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu. A palavra repreendeu no grego é tratou com dureza. Ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E na mesma hora, o demônio saiu, deixando o menino como estivesse morto. Eu já passei experiências assim. Quando o espírito saiu, parecia que a pessoa estava morta. Até membros da família falar, morreu. Mas não, o espírito da morte tinha saído e a pessoa ficou totalmente liberta. Eu me lembro de uma família que a mãe manifestava, a filha tinha epilepsia, era uma loucura. E eles vieram de religiões esotéricas. E eu falei, gente, é espiritual. A epilepsia é espiritual. Vamos lá. E por algumas vezes a menina teve o ataque, mas chegou uma hora que ela ficou totalmente liberta, porque Deus é bom. Então, como lidar? Expulsando, repreendendo, tratando com dureza, ordenando, falando firme em nome de Jesus, sem duvidar. Nós temos que lidar com as opressões na nossa vida, a gente tem que expulsar na vida dos nossos entes queridos, das pessoas que estão precisando, porque eles estão clamando, gente, alguém precisa ajudar. Verso 27, Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram, por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus respondeu, esta casta de demônio não pode sair senão por meio de oração e jejum. O que quer dizer oração e jejum? É vida na palavra. A gente jejua e ora para a gente conhecer as verdades da palavra de Deus. Então, quando eu estou mergulhando na palavra em oração e jejum, tudo se resolve. No slide seguinte diz, por que não puderam? Então, a resposta está em Mateus. Mateus 17, 20. Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Então, aquilo que eu falei, o inimigo trabalha com a dúvida, com o engano, com a mentira. Nós trabalhamos com a fé. Deus, ele precisa da nossa fé desenvolvida. Então, Jesus falou, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível, mas esta casta não se espelhe por meio de oração e jejum. Então, quando eu estou orando, jejuando, meditando, a minha fé ela não é pequena, a minha fé cresce, e a minha fé crescendo, eu não vou duvidar, eu não vou temer, eu não vou me sujeitar a toda esta força que me oprime. A Simone falou em uma aula que é a opressão, obsessão e possessão. Então, o diabo não pode nos possuir porque o Espírito de Deus está em nós. Mas ele pode arrumar um lugar, um canto, ele pode oprimir. Jesus falou, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, nós precisamos conhecer essa verdade.
Finalizando, o conhecimento da palavra traz a fé, ok? O que aprendemos? Aprendemos sobre quem está no governo da terra. Nós, os cristãos, estamos no comando. Pela fé, devemos exercer autoridade sobre os demônios. Todos. Nós temos que exercer autoridade. Nós temos que abençoar. Nós temos que quebrar maldições. Nós temos que arrebentar com todo o cativeiro. Porque Jesus falou: eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada vos fará dano algum. Nada vos causará dano. Nada. Não haverá danos. Porque quando você exerce autoridade, quando você cobre a sua família com o sangue do Cordeiro, quando você abençoa seus filhos, dizendo que eles são livres na mente, nas emoções, quando você abençoa a sua vida, isto é muito poderoso. Jesus falou: vocês podem pisar. Lembra da palavra lá? Sujeitar e dominar, tem que pisar. Jesus falou: pisem serpentes e escorpiões. Então, quando estamos na batalha por alguém, não fiquemos intimidados. Quando você está na batalha, não fique intimidado por ameaças. Os demônios falam, eles ameaçam, mas é tudo mentira. Você está protegida. Nós estamos protegidos. Jesus nos guarda. Os anjos acampam-se ao nosso redor. Lucas 10:19 diz: nada vos fará dano algum. E aqui eu quero chamar a atenção por algo que eu sempre escuto. Cuidado que o inimigo vai retaliar, hein? Cuidado que o inimigo vai retaliar. Se eu estou comprometido com a palavra, se eu estou comprometido com o Espírito Santo, o diabo vai me retaliar? Mentira. Mentira, nada me fará dano algum. Eu sempre orei, Lucas 10:19. Nada me fará dano algum. Eu declaro: o Senhor me guarda, o Senhor me protege, ok? Então, conclusão: o homem deve atuar como um agente de domínio em Cristo, que em Cristo possui autoridade plena para reinar. Essa autoridade deve ser exercida com fé, por meio do conhecimento da palavra de Deus, para impactar tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. Então, você e eu temos autoridade. Então, assuma o comando. Então, exerça a autoridade em nome de Jesus. Você não é refém de ninguém. Nenhum espírito pode te dominar. Então, eu quero orar por você e quero declarar que você está no comando. Eu declaro que você está no comando da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida mental, da sua vida física. Eu declaro que a sua mente, as suas emoções são livres. Eu ordeno que todo espírito opressor bata em retirada em nome de Jesus. Eu ordeno a sua saúde física. Eu ordeno todo espírito de enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Eu declaro saúde. Eu declaro você do alto da cabeça até debaixo dos pés, sendo curada pelo poder de Deus. O médico amado está aqui entre nós e ele estende as mãos para te curar, para te libertar, para te sarar. Eu ordeno que você seja totalmente curado. Eu ordeno o seu ventre curado. Eu ordeno todo o seu corpo curado, sua coluna, seus ossos, suas articulações. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade bata em retirada. Abandone agora os nossos corpos. Eu declaro a sua mente lúcida. Eu declaro a sua mente livre de opressões,
livre de tormentos. Eu declaro que você tem a mente de Cristo, você é sóbria, você tem a mente sã, você tem a mente restaurada, você tem a mente de Cristo, você tem a vida transformada pela mente. Sim, eu declaro toda a sua vida transformada pela sua nova maneira de pensar. Eu te abençoo, eu abençoo sua alma, a sua mente, suas emoções, eu abençoo seu casamento, sua família, eu abençoo suas finanças, eu repreendo todo espírito devorador, eu declaro sua vida abençoada, suas finanças abençoadas, eu declaro seus entes familiares, os nossos entes familiares abençoados, repreendemos todo espírito da pobreza, todo espírito que vem para roubar a nossa vida financeira. Eu declaro a nossa vida abençoada, a sua vida abençoada, os seus filhos abençoados. Eu declaro você fluindo no ministério, porque há uma grande comissão para ir e pregar, e os sinais seguirão os que creem, aqueles que em autoridade orarem em nome de Jesus, os demônios sairão, os enfermos serão curados, e haverá salvação, e haverá cura, e haverá batismo nas águas, haverá batismo no Espírito Santo, haverá um avivamento, porque você e eu estamos desafiados a esta grande comissão, porque Jesus está voltando e nós precisamos levar o evangelho da salvação. Você está no comando. Comece a dizer aí: eu estou no comando. Eu estou no comando da minha vida. Eu estou no comando. Eu estou no comando da minha casa. Eu estou no comando em nome de Jesus. Eu declaro que nada e ninguém pode deter a minha vida em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você é muito amada, você é grandemente abençoada, altamente favorecida e profundamente amada, ok? Você está no comando, no nome de Jesus você tem autoridade, você tem poder, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem tudo. É só você dizer: eu estou reinando, porque você foi chamada a colocar sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza. Uma coroa para o reino, uma coroa para o domínio. Nós somos coroados de honra e glória para dominar. Eu abençoo a sua vida e até semana que vem. Amo vocês. A Simone estará de volta, em nome de Jesus, totalmente restaurada, totalmente restabelecida. E eu creio que grandes coisas estão por vir. Estamos juntos, amamos vocês, tá? Um abraço.